Boa noite, Rúbia. Boa noite, Tânia. Boa noite, Roberto. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos vocês que estão chegando neste momento para prestigiar mais uma live da série Miss Brasil Forever. Nesta noite vamos chamar nossa convidada, Fernanda Bosco, 1980, para a gente voltar a 80 e descobrirmos essa grandiosa Miss. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bem, minha querida. A noite é sua. Esta live é para homenagear você, que continua linda. De 1980, são misses inesquecíveis assim, que moram em nossos corações. Nós só temos que te agradecer por você ter aceitado o convite para ser homenageada na série Miss Brasil Forever. Eu é que agradeço demais. Você é uma pessoa maravilhosa. Você está fazendo muito por nós, misses. É só o fato de podermos relembrar essa época de glamour, essa época de glória, é muito gostoso, é muito gratificante. Nós agradecemos muito você por essa oportunidade. Tá certo, minha rainha. Então vamos escrever mais um capítulo da sua história, você sendo a autora, contando esse capítulo nesta noite. Sim. Então vamos começar a nossa sabatina aqui, né? Tem várias perguntas. Vamos começar por Vanderlei César Gamalho, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele pergunta para você, Fernanda, você é paulistana, nasceu na capital, mas você foi para a cidade de Santos com quantos anos? Meu pai foi transferido, eu morava em São Paulo, né? Tinha mais duas irmãs, e meu pai foi transferido aqui para Santos, eu tinha 6 anos. Então eu posso me considerar uma santista. De tantos anos, né? Aí com 6 anos eu vim para cá. Mas tá certo. Olha, o Ed Roberto, de Campinas, São Paulo, ele pergunta para você. O programa Almoço com as Estrelas era apresentado por Lolita e Ayrton Rodrigues. Conte para nós como foi participar desse programa aos 6 anos de idade, com mais de 500 crianças, tendo vencido o Mini Miss São Paulo no ano de 1968. Isso a motivou a continuar participando dos concursos? Você tem registro deste concurso? Olha, faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu me lembro, quando eu era muito pequenininha. Eu lembro que eu bem no Almoço com as Estrelas mesmo, junto com a Lolita Rodrigues e o Ayrton Rodrigues, né? Eu lembro eu almoçando, foi até minha irmã também foi, participou. Então foi assim, era um concurso Mini Miss São Paulo. Então tinha muitas crianças, inclusive quem me coroou foi, nossa, agora fugiu o nome dele, era um artista também. Nossa, quanto tempo, meu Deus do céu. Então, tinha muitas crianças e todas ficavam num palco e desfilando. E eu fui chamada, porque eu chamava muita atenção. Era uma loirinha pequenininha, meus olhos bem verdes, né, claro, e chamava muita atenção. Então, tinha uma secretária da minha tia, que acho que era faxineira, não sei que era da TV Tupi. Então ela falou, poxa, vai ter um concurso assim, né, com várias crianças, várias meninas. Por que você não pede para a Fernandinha, né, para ela participar, porque ela é muito bonitinha, participa, ela tem todo jeitinho. Aí meus pais, né, me levaram e eu lembro que a gente tinha que desfilar num balcão grande, não era shopping, clube, não era nada, acho que era bem assim no centro da cidade. Aí foram eliminando as pequenininhas, as menininhas, e eu saí vencedora. Mini Miss São Paulo, imagina, eu tinha a faixa pequenininha, me lembro do vestido e uma capa, uma capinha vermelha. Até outro dia eu tinha essa capa. É que, como nas mudanças, eu mudei muito, né, de casa, e nas mudanças a gente vai sempre perdendo alguma coisa, né? Ai, mas foi muito lindo. Minha mãe, eu lembro direitinho da minha mãe, o penteado que ela tinha, eu tinha uma foto bonita também com meu pai. Foi muito gostoso. E a minha irmã, acho que ficou em terceiro lugar. A minha irmã é 5 anos mais nova que eu. Eu tenho uma... Não, a minha irmã, a Bia, ela tem um ano mais nova que eu, ela ficou em terceiro lugar. E a Roberta é 5 anos mais nova. Nós somos em 3 mulheres. E eu, a mais baixa, eu fui a única que fui a Miss.
Mas foi legal a Ah, experiência. linda, linda. Olha, o Flavinho Sena, do Rio Grande do Sul, ele pergunta para você, Fernanda, quais os títulos de beleza que você ostentou na sua carreira e quem era a sua favorita no Miss Brasil, 1980? Então, primeiro foi o Minimi São Paulo. Depois eu estava passeando, eu tinha 17 anos, e nós mudamos para Santos, e a gente frequentava o Ilha Pochá Clube. Aí apareceu um concurso lá da Rainha das Praias Brasileiras. Primeiro concurso que teve no Ilha Pochá. Aí o pessoal, não, participa, participa. Eu lembro que na época eu queria uma moto, era desesperada por uma moto, e meu pai não queria comprar. Aí falaram para mim, poxa, o prêmio é bom, você vai conseguir comprar uma moto, participa. Eu, ai, mas eu não sei andar de salto, eu não sei me maquiar, eu era garota de praia. Eu vivia de chinela havaiana, descalça, andava de vestidinho, sabe? Bem, bem assim, garota de praia mesmo. Nunca me maquiei, salto alto eu nem sabia andar. Aí falaram, não, participa, participa. Eu falei, tudo bem. Aí me inscreveram. Aí lá tinha uns ensaios e eu tinha que pegar um salto alto, pelo menos para poder ficar ensaiando, para saber como que vai andar de salto alto, né? Porque eu não sabia andar de salto alto. Aí me deram um salto, eu ficava andando em casa e tal. Aí tinha acho que umas 200 meninas, tinha muita gente. E o concurso foi feito em 4 etapas, 4 semanas. Cada semana eles eliminavam 6, 7, não sei, para poder escolher bem a menina, né? E eu sei que os flashes eram todos para mim, porque eu chamava muita atenção. Era de biquíni e eu tinha um corpo bonito. E eu sabia desfilar, eu era muito simpática. Então, eu consegui, né, andar de salto, consegui passar por isso. E aos pouquinhos foram eliminando, eliminando, eliminando. E no último dia eu me sagrei campeã. Foi assim maravilhoso. A Elo Pinheiro, né, que me coroou, foi maravilhoso. E depois Miss Santos, era isso que eu estava falando, nem me lembro mais o que você... Isso que ele perguntou para você citar os títulos, né, que você recebeu. E Ah, você ganhou sim, os títulos, a sim. citação. Então, foi Miss São Paulo, a Rainha das Praias Brasileiras. Depois fui Miss Tanga Internacional, na Venezuela. Miss Santos, Miss São Paulo e fui Miss Brasil 2, porque na época eram 3 Miss Brasil. Miss Brasil 1, Miss Brasil 2 e Miss Brasil 3. Então eu fui a segundo lugar, a vice, né? E fui eleita Miss Brasil 2. Tá E a certo. mais bela mulher casada. Isso depois Sim, de a gente vai ter uma casada. pergunta para você falar do concurso aí. A gente tem. E, assim, quem era a sua favorita no Miss Brasil 80? Você tinha alguma Ah, favorita? nossa, todas eram muito bonitas, mas a que mais chamava atenção era a Evelyn, era muito linda. Na altura, o cabelo, os olhos. É, tinha que ser ela mesmo, tinha que ser ela, com certeza. Eu ainda falei para ela, eu falei, olha, você vai ganhar, e dito e feito, ela ganhou sim. Foi bem merecido. Tá certo. Olha, a Aurelina Marinho, da Bahia, ela diz o seguinte: você trabalhava como modelo quando participou do concurso Rainha das Praias Brasileiras, em 1980, no Ilha Costa Clube. Como foi a emoção ao vencer este concurso? Foi o que eu falei. Eu nunca pensei em trabalhar como modelo. Bom, pensar a gente sempre pensa, mas como eu tinha 17 anos, era garotinha ainda, praia, nunca tinha feito foto, nunca tinha feito desfile, então não trabalhava como modelo. Não, foi daquele jeito que eu falei. Eu Uhum. pediram para eu participar, eu comecei, fui e ganhei. Foi assim uma coisa maravilhosa. Meus pais, e foi nesse concurso que me chamaram para participar da Miss Tango Internacional na Venezuela. Eu tinha É a nossa 17 próxima, anos. é a nossa próxima pergunta. Tá certo. Guarde o espólio, que vem mais muita coisa aqui para você dizer para a gente. Tá Tá bom. muito gostoso essa live. Olha, o Dido Borges, da Paraíba, ele diz: por ter vencido Rainha das Praias, você foi representar o Brasil no país, fábrica de Miss, chamada Venezuela, no concurso Miss Tanga Internacional 1980, vencendo o certame.
Conte para nós como foi participar desse concurso e quais os prêmios que você ganhou. Como eu havia dito, né? Assim que eu participei da Rainha das Praias Brasileiras, me chamaram para participar do Miss Tanga Internacional na Venezuela. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha viajado, nunca. Imagine, eu fiquei desesperada, eu fiquei com medo, mas eu queria ir, porque é uma maneira de eu viajar, de conhecer uma cidade, né, um país diferente, e andar de avião também, que eu estava louca para andar de avião, olha que louquinha. Aí fui, só que eu fui sem preparo nenhum, eu fui sozinha. Lá as meninas sabiam se maquiar, sabiam andar de salto, elas foram super bem preparadas. E eu não. De salto eu até que eu comecei a andar bem por causa do concurso, mas eu não sabia me maquiar, não sabia fazer nada. E quando a gente ia nos jantares, ou então ia em alguns lugares, elas toda arrumada, toda maravilhosa. Eu não, eu era super simples, muito simpática, que eu conversava com todas, assim, foi aí que eu aprendi a falar o espanhol, entender pelo menos, porque eu não entendia nada, não sabia nada, mas inclusive eu estava até na época namorando com o Claudinho, que era jogador, né? Ele tinha o uniforme da seleção brasileira e ele deu para mim. E eu, vira e mexe, eu estava com o uniforme da seleção brasileira. Enquanto todas estavam arrumadinhas, maravilhosas, eu estava com o uniforme da seleção brasileira, de tênis. Então, eu estava do meu jeito mesmo. Agora, foi o concurso, ele foi transmitido ao vivo pela Venevision, um canal super importante de lá. E então, era um calor, assim, absurdo. E lá, o traje era biquíni. E o nome já diz, mistanga. Só que o biquíni que a gente usava aqui não era mais embaixo, que era um biquíni mais baixinho, né? E lá o biquíni era mais para cima. Então eu tive até que, porque eu estava queimada, eu tive que colocar uma maquiagem aqui do lado. E o calor era um absurdo e a gente tinha que estar sempre sorrindo, sorrindo, sorrindo muito. Tinha umas 40 e poucas meninas de todos os lugares do mundo. E quando dava propaganda, dava comercial, muitas relaxavam. Eu não, eu continuava sorrindo. Eu sei que aqui, de tanto dar risada, assim, eu ficava até tremendo aqui, de tanto que eu sorria. Não queria parar de sorrir, porque os jurados, o júri estava olhando para você. Então, você tinha que demonstrar simpatia para eles. Eu não podia fazer assim, e parar. Assim, não. Eu tinha que estar sempre sorrindo, sorrindo, sorrindo. Voltava a propaganda comercial, o pessoal falando. Aí a gente desfilava de novo, a perna, assim, de tanto ficar parada, a perna assim, tremia muito. E lá foi o melhor concurso, maravilhoso, porque a gente tinha ensaio todos os dias. E lá eles ensinavam a gente a desfilar. Eles ensinavam a gente o macete de colocar a mãozinha na cintura, a perna na frente, assim, da outra perna, para aparecer o quadril. Então, é uma escola, realmente. E lá, a Miss, ela é Miss mesmo. Todos os lugares que a gente ia, a Miss Venezuela estava presente. Ela aparecia sempre na televisão. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa. Lá era demais. Agora, imagina a emoção de ganhar um concurso lá no Miss, lá na Venezuela. Nossa, eu não acreditava, eu não acreditei que eu ganhei o concurso. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu ganhei, como assim? Como? Eu ganhei um troféu imenso, um troféu muito bonito, ganhei várias roupas e ganhei, acho que foi US$ 1.500, US$ 3.000, não sei, alguma coisa assim. Ganhei joia, ganhei várias coisinhas também. Aí, meu pai, eu sei que meu pai ligou para mim, porque a gente não. Eu fui sozinha, né? Não fui com ninguém. Aí, meu pai ligou para mim à noite. Como foi o concurso? Porque não tinha televisão, não tinha nada. Eles estavam sem saber o que estava acontecendo. Aí, meu pai, e aí, como é que foi o concurso? Eu falei, foi bem, foi legal, pai. Legal como? Como que foi? Que lugar você ficou? Você ganhou alguma coisa? Ah, pai, eu ganhei. Ganhou! Nossa, como assim? Você falar isso assim, nessa simplicidade? Como que você ganha um concurso? Nossa, foi uma alegria, uma felicidade. É que eu estava muito... Sabe quando você fica tonta? Na hora do concurso, quando eu fui entrar, aconteceu até... Ai, meu Deus. Aqui, a tanga, bem aqui em cima, a minha tanga aqui embaixo, arrebentou
Imagina quando iam mostrar as 10 primeiras. Nossa, imagina eu entrar, imagina se arrebenta, eu desfilando, arrebenta. Aí veio um pessoal lá, ficou costurando aqui, tudo correndo. Olha, tanta coisa aconteceu comigo. Eu sei que depois que eu ganhei o concurso, acabou o concurso, nós fomos numa... Na época era discoteca, né? Nós fomos numa discoteca, um calor, e eu tava com um blazer. Olha, foi... Aí quando eu voltei pro hotel, eu dormi. Dormi, era de madrugada, eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei assim toda, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que era sonho? Será que era verdade? Será que eu ganhei mesmo esse concurso? Aí eu vi o troféu, eu vi a faixa. Falei, meu Deus, era verdade, eu ganhei. Aí eu pensei, cadê o envelope com o dinheiro? Cadê? Eu não achava o envelope com o dinheiro. Você acredita que eu deixei na portaria do hotel? Eu deixei em cima do balcão um envelope com, não sei se era $3.000, alguma coisa assim. Deixei lá em cima. Olha que loucura. Aí depois eles me deram o envelope, aí tudo bem. Você vê como era ingênua, inocente. Mas foi tudo bem. Que maravilha a gente escutar isso de você, Fernanda, que é um resgate tão Ah, eu importante. tenho Você muita não sabe. história. Ah, mas a gente vai traçar Aí tudo aqui essa noite. no ano seguinte, para passar a coroa, eu fui junto com a Solange Frazão. Olha que maravilha, uma amiga querida. Beijo, Solange. Ela é maravilhosa. Aí ela foi como Miss Brasil e eu fui passar a coroa para ela. Então eu fiquei mais um mês lá e ela ficou em segundo lugar. Nossa, foi muito, muito demais. E no ano seguinte ela foi Miss São Paulo e ficou em segundo no Miss Brasil também. Muito bacana, viu? A Ah, gente tem muita... E o tá que mais que certo. você perguntou? Será que eu respondi? Eu não sei, me ajuda. Porque eu falo muito. Tudo, tudo, tudo. Olha, a Stephanie Cabral, de Pernambuco, ela diz: na Venezuela, em 1980, você foi coroada pela Irene Sais Conde, que viria a ser a Miss Universo no ano seguinte, em 1981. Ela venceu o Miss Tanga Internacional em 1979. Por isso, a coroou. A Miss Universo 1981 era realmente bonita. Nossa, a Miss Irene Sais, eu fiquei muito emocionada. Ela não foi Miss Tango Internacional, mas ela estava lá porque para me coroar. Ela era Miss Venezuela 1970, 1980, não foi 80 ou 81? 80? 81. Ela foi Miss Venezuela 81. Foi. Não, mas ela já tinha sido. Quando ela me coroou, ela já era Miss Era Venezuela. mesmo. Ela foi É porque eles Miss ganham num ano e vai Universo. apresentando no Isso, outro. porque ela é assim. Lá os concursos funciona desse jeito. A Miss é eleita num ano, ela tem um ano inteirinho para se preparar. Lá ela tem aula de etiqueta, aula de passarela, aula de etiqueta, passarela. É uma Miss, realmente, uma Miss de verdade mesmo. Então, lá elas se preparam. Então, ficam um ano. Aqui não, aqui eu fui Rainha das Praias, Miss Tango Internacional, Miss Santos, Miss São Paulo, Miss Brasil, tudo no mesmo ano. Era um seguido do outro, eu não tive tempo para nada, 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 nada. É muita loucura. Então, lá, elas se preparam demais. Quando ela me coroou, eu fiquei impressionada com a beleza da mulher. Ela é maravilhosa. Linda, 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 de uma educação. É uma Miss, realmente, Miss. Nossa, eu fiquei apaixonada por ela. Muito linda, mas ela não foi Miss Tanga, não. Ela foi lá só para me coroar mesmo. E eu tive o prazer de ser coroada por ela e de conhecê-la. Que Amei, amei. maravilha. Que maravilha. Olha, a Ana Lúcia Paixão, Miss Bahia 80, manda a seguinte pergunta para você. Como foi que você recebeu o convite para participar do Miss Santos 1980 e o que te fez aceitar o convite? Quando eu voltei da Venezuela com o título, eu cheguei lá no aeroporto, lá em Congonhas, muita gente, eu fui recepcionada por muito fotógrafo, muita gente. E isso caiu, o prefeito, na época, o Paulo Barbosa, alguém deve ter falado para ele do concurso Miss São Paulo, não sei. Eu sei que ele pediu para me ligar para participar do Miss Santos. Mas aí eu fiquei com receio, porque eu tinha acabado de ganhar um concurso internacional.
se eu perco o concurso da minha cidade, ia ficar... Eu fiquei com medo. Nem tanto eu, porque eu não entendia muito, mas quem me falou mesmo foi meu pai. Falou, poxa, você acabou de ganhar um concurso internacional, de repente, né? E se você perder, como é que faz? Aí eu falei para o prefeito, falei para o pessoal, mas aí eles falaram, não, participa, isso não tem problema. Aí me deram um carro, começou a aumentar os prêmios. Aí eu falei, opa, não tinha carro, não tinha nada. Eu falei, vamos participar. Ai, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser, vamos participar. Aí meu pai falou, poxa, você não confia em você? Você não confia em você? Você tá bem, você tá super bem, você agora tem um know-how, você consegue desfilar bem, você é simpática, vai lá e participa. Eu falei, tá bom. Ai, meu Deus, aí lá fui eu com Miss Santos, morrendo de medo. Quem apresentou o concurso foi o Nuno Leão Maia. Morri de medo, mas foi maravilhoso, eu desfilei muito bem, foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Aí deu tudo certo. Tá certo. Olha, o Paulo Dassi, de Pernambuco, ele diz, conte para nós como foi vencer o Miss São Paulo 1980, realizado no Palácio das Convenções do AMB, apresentado pelo saudoso Paulo Marques. Logo que eu ganhei o Miss Santos, eu tinha umas 2 semanas para me preparar. Eu sei que me hospedaram no hotel aqui de Santos, e aí começaram massagem, algumas coisinhas assim para mim que não é que ia adiantar, mas eles quiseram. Eu morava aqui em Santos, a minha casa era aqui em Santos, mas eles quiseram que eu ficasse no hotel para eu poder meio que concentração, ficar concentrada para o concurso. Aí lá fizeram um traje de gala muito bonito, era aquele meu vestido verde, nossa, maravilhoso, aquele traje lá arrasou. E no dia do concurso foi uma turma aqui do Ilha Porchá, sabe? Foi lá no IMB, então tinha uma torcida muito grande lá. E, nossa, foi um concurso maravilhoso, amei esse concurso, foi muito emocionante. Era isso que a pergunta? Sim. A Jéssica Lima, do Amazonas, ela diz, a segunda colocada do Miss São Paulo 1980, Carmen Elisa Marim, da cidade de Votuporanga, venceu a prova de traje de gala mais bonito. Vocês ficaram amigas? Você mantém contato com a vice Miss São Paulo 80? Não tenho, nem me lembro muito. Eu lembro dela, sim. Inclusive, tem uma passagem, porque ela estava cotada para ganhar, por causa da altura. Ela era mais alta do que eu. Eu estava com 1,70, ela tinha 1,77, 1,76, e sempre, a altura sempre contou, né, no concurso. Inclusive, o estilista dela, do traje de gala que ela ganhou, é o Roger. E o Roger, ele crente que ela ia ganhar, tava torcendo para ela. Aí, quando ela ganhou, ele não gostou. Muita gente não gostou porque estavam achando que ela que ia ganhar. E ele, quando ele fez o traje de gala para Miss Brasil, ele fez baseado nela, entendeu? Tanto é que quando eu ganhei, ele teve que mudar várias coisas. Então, eu não sei se é por causa disso, a gente não conversou, não se falava muito, não. A gente não era muito amiga, não. Olha só, estou contando todas as coisas que ninguém sabe. Não, conte tudo, tudo mesmo. Olha, a Rosângela Góes, do Rio de Janeiro, ela diz, você foi coroada pela Miss São Paulo 1979, Léa Silva Delacqua. Miss Campinas, que foi ao Miss Mundo 1979 representar o Brasil e ficou em 5º lugar. Vocês mantêm contato até hoje? Não, depois do concurso, nossa, eu adorei ela, é uma pessoa simpaticíssima, humilde, gostei muito, muito dela, mas a gente nunca mais teve contato, eu só a vi mesmo no dia da coroação. Depois não fiquei sabendo mais dela. Porque assim, as misses, a maioria das misses, depois dos concursos, inclusive foi meu caso também, muitas casam, tem sua vida, marido não gosta muito, então acabo saindo, né, da mídia, de tudo, vão viver a vida delas, né? Então, eu acho que deve ter acontecido isso com ela, por isso que eu não tenho mais contato. Tá certo.
Olha, o Jaziel Brasil, da Paraíba, ele diz: o concurso de Miss Brasil 1980 foi realizado em Brasília, no ginásio Presidente Médici, pelos Diários e Associados, com 26 candidatas e a apresentação também do saudoso Paulo Marques. Você foi eleita vice-Miss Brasil. Conte tudo para nós sobre os bastidores do concurso Miss Brasil. Olha, no Miss Brasil, nós passeávamos muito, era muito gostoso. Também foi pouco tempo, não foi muito tempo, não. Tínhamos, passeávamos, conhecemos, né, a cidade, todos os lugares que a gente ia com faixa. Agora, no concurso mesmo, o que eu me lembre foi o seguinte: quando começou o concurso, minha mãe estava sempre comigo, ela viajava muito comigo. Então, no concurso, ela ficou comigo para me assessorar, para ver como que eu estava e tal. E eu não sei o porquê, não sei o que aconteceu, que me quiseram mudar a minha maquiagem. Eu não sei se era a meu favor ou para me prejudicar, não sei. Até hoje eu não sei, porque eu era muito bobinha. Eu estava com 18 anos e eu não sabia muito bem como fazer, o que fazer. Então, meu cabelo era... olha meu cabelo como é que é, tá vendo? Meu cabelo sempre foi assim, era mais repicado, então estava usando aquele cabelo, né? Tudo assim, esvoaçante. Então, esse era o meu cabelo, como estava no Miss São Paulo, era uma coisa assim, bem natural. Aí começaram com maquiagem, quiseram colocar um lápis preto aqui, disseram que é para afinar meu nariz, me colocaram um batom branco. Falei, mas batom branco, por que não? Para mexer aqui no teu rosto, para mexer no sei o quê, ppp. Aí colocaram um aplique aqui no meu cabelo. Colocaram um aplique, eu falei, meu Deus, mas como? Aí mandaram minha mãe sair de lá. Então minha mãe não participou, não ficou lá. Aí todo mundo se arrumando e eu não tinha boca para falar. Sabe? Quando você não consegue falar. Eu só falei, meu, mas para que batom branco? Eu não quero... Não, é para... Não quero nada disso. Não quero. Eu quero ser do meu jeito. Aí, quando todo mundo estava arrumando o cabelo lindo, maravilhoso, e o meu daquele jeito, eu falei, que isso? Que coisa esquisita, né? Aí, quando nós entramos com o vestido, meu cabelo era preso. Eles prenderam meu cabelo. Aí depois, quando foi traje típico, aí soltou. Aí quando soltou, já caiu um pouquinho. Era bem preso, não, era preso. Depois que soltou do traje típico, aí ele ficou um pouquinho mais solto. Mas ficou aquela coisa grande, entendeu? Ficou meio esquisito. Então, quando eu voltei, é lógico, aquilo que eu te falei, para mim, a Miss mais bonita era a Eveline. Eu achava que com certeza era ela que tinha que ganhar. Só que o pessoal fica muito em cima. Porque você que tinha que ganhar, você que tinha... Como toda torcida faz, não é verdade? Como toda torcida faz. Aí saiu no jornal, a Miss São Paulo foi prejudicada porque puseram um capacete, puseram não sei o quê. Aí falaram, não, eu queria, que nem colocaram, né? Eu queria ter perdido, mas eu queria ter perdido como eu era. Não do jeito, aquela que estava lá não era eu. Tanto é que eu olho aquela foto, é muito esquisito. Realmente não era eu. Então, essas coisinhas que acontecem, né, em bastidores, que a maioria do pessoal não sabe. Mas é só isso que eu me lembro mesmo. Não que ela não tenha merecido. Você praticamente respondeu uma pergunta aqui do jornalista Mucilo Ferreira, né, de Recife. Ele pergunta, a imprensa à época entendeu que seu segundo lugar no Miss Brasil 1980 teria sido supostamente pelo penteado exagerado para torná-la mais alta. Sim. Isto de fato aconteceu? Então eu agora, porque na época eu não estava entendendo por que eles fizeram isso, né? Aí, porque assim, eu ia levar um cabeleireiro para me arrumar. Só que na hora tiraram, não deixaram o rapaz que estava comigo, o meu cabeleireiro, para poder me arrumar. Então eu falei, meu Deus, por quê que o meu cabeleireiro não pode entrar? Entendeu? E as outras, a Eveline estava com o cabeleireiro dela, estava todo mundo. E o meu não. Por que tiraram o meu cabeleireiro? Aí colocaram um outro lá e fizeram isso aí para parecer mais alta mesmo. Só que ficou horrível. Ficou horrível, ficou um capacete. Você estava bonita, estava linda. Sabe, ficou uma coisa assim, eu fazia assim, o cabelo não andava, ficava parado. Meu Deus do céu. Então, por isso que eu coloquei, eu mesma dei entrevista ao jornal e falei, olha, eu poderia ter perdido, mas eu ia perder do jeito que eu sou.
perder não, porque eu considero uma vencedora, né? Segundo lugar, para mim, já foi uma vencedora. Mas do jeito que eu sou, não daquele jeito, entendeu? Porque eu estava totalmente transformada, estava muito esquisito. Mas ficou bom. Ah, e a Já Tânia está foi. dizendo que você ficou linda. A Tânia. Ai, obrigada, Tânia. Taninha. Taninha linda, 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 minha amiguinha de lá. Nossa, a gente ficava muito, muito junta, Taninha. Beijo, Tânia. Ô, Fernanda, no Miss Brasil 1980, você venceu a prova de melhor traje típico. Qual era o traje e quem o confeccionou? Quem foi o estilista da Miss São Paulo no Miss Brasil 1980? Então, olha só aquilo que eu te falei. O estilista da Miss Votuporanga é o Roger. Então, teve aquela confusão dele achar que a Votuporanga que ia ganhar, que tinha preparado para ela. Então, ele confeccionou o meu traje de gala e confeccionou também o meu traje, a metalúrgica. Maravilhoso o traje. Era um macacão prateado. Lindo, lindo. Não sei se você já chegou a ver. É muito lindo. Pena que eu não tenho. Só tem no vídeo eu desfilando com ele. Era muito bonito. Aí, quando eu ganhei, né, o traje típico, quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei, não, lá em Brasília mesmo, eu fui cobrar meu traje, né, porque é meu. Ele deu para mim, eu ganhei, então o traje é meu. Ele simplesmente disse que ele deixou num táxi em Brasília. Então, é verdade? Não é? Não sei. Eu sei que eu fiquei sem meu traje. Eu só vi o traje quando eu usei. Chato, né? É Não muito é? chato isso, né? Isso é, Eu vou rapaz. fazer. Se fosse hoje, eu ia atrás. Mas eu era tão bobinha. Mas Ô, Fernanda, quais foram os prêmios que você ganhou como vice-Miss Brasil 1980 e Miss Brasil Beleza Internacional? eu ganhei joias. Joias, roupas, joia maravilhosa. Uma gargantilha com brilhante. A pulseira também era em ouro, era a que vinha, continuava aqui assim, veio uma borboleta, tudo cravejada de brilhante, e vinha aqui também tudo, maravilhosas joias. As joias caríssimas, da Denis Joalheiro, nunca me esqueço. Tá E a gente certo. ganha muita coisa, né? Ganha roupas. Na época, é muita coisa. Pena que eu não explorei nada disso. Não explorei. Mas, se fosse hoje em dia, né? Hoje em dia que tem a mídia, tem as redes sociais. E antes não tinha isso. Então, era uma coisa Sim, assim mais apagada, né? sim, sim. Olha, a próxima pergunta é minha mesmo para você. São duas perguntas minhas para você. A primeira aqui é: o que você tem a dizer sobre Eveline, Miss Rio de Janeiro e Miss Brasil 1980? Como era a Eveline? Vocês ficaram amigas após o concurso, durante o concurso e depois do concurso também? Olha, quando eu cheguei no Miss Brasil, quando eu cheguei em Brasília, a primeira Miss que eu conheci foi a Eveline. Nós ficamos amigas, que nós conversávamos bastante, a gente também estava sempre junta. E eu sempre falei para ela que eu torcia por ela. E ela falava, não, eu torço por você. Eu falei, então. Mas a gente ficou muito amiga, a Eveline, um amor. Nossa, gostava muito, muito, muito da Eveline. Muito. Tenho muitas saudades dela. Pena que ela adoeceu, ela se encontra em Santa Catarina, ela não está muito bem, né? Ela tomou muito remédio para emagrecer, então ela acabou saindo da mídia, de tudo. Infelizmente, acho que ela está numa clínica, se eu não me engano. Mas eu amaria ir visitá-la. Adoraria, adoraria imensamente. Eu até, inclusive, iria com o Roberto Cécio, conhece o Roberto Cécio? Sim, Nós sim, até sim. combinamos. Meu querido Roberto, beijo para você, meu lindo. Ele está na E live aqui, lhe assistindo. lindo, que saudades! Livro Misses do Brasil, maravilha, maravilha. E nós íamos visitá-la. E acabou deixando, mas eu ainda vou, sim. Saudades da Evelina, uma pessoa maravilhosa. Pena que aconteceu isso com ela. Sim, sim. Olha, você ficou em segundo lugar no Miss Brasil 1980.
Se fosse para você escolher o concurso para representar o Brasil, você tinha escolhido ir para Tóquio, no Miss Beleza Internacional, ou você teria escolhido ir ao Miss Mundo em Londres? Olha, pelo que eu, porque assim, na época, o Miss Brasil, eram 3 Miss Brasil 1, Miss Brasil 2, Miss Brasil 3. Eu, como segundo lugar, fui Miss Brasil 2, a Loiane, linda, maravilhosa, beijo para você, Loiane, foi a terceira e foi Miss Brasil 3. Porque assim, o concurso Miss Mundo é muito mais conhecido do que o Miss Beleza Internacional. Miss Beleza Internacional nem eu conhecia, ninguém conhece. E o Miss Mundo não, já era mais conhecido. Só que o que acontece? Eles optaram pela Miss Brasil 2 ir para Tóquio por causa da viagem. Era muito, a viagem era mais cara, era mais longe. Então, eles optaram para a Miss Brasil 2 ganhar a viagem para Tóquio. Eles não pensaram muito em concurso, eles pensaram mais na viagem. Entendeu? E eu amei, adorei. Nosso Japão foi a coisa assim maravilhosa. Quando que eu poderia pensar que um dia eu ia conhecer o Japão? Graças a esse concurso, eu conheci o Japão. Mas para concurso, Miss Beleza Internacional e Miss Mundo, eu acho que o Miss Mundo é o mais conhecido, sim. Eu gostaria de ter ido para Tá bom. Miss Mundo, Miss Mundo. Sim, sim. Olha, a próxima pergunta vem dela, Loiane Ayashi, Miss Sim. Brasília 80. Ela está na nossa live também aqui, prestigiando você, como a Ana Lúcia Calda, como a Tânia, como a Ana Lúcia Paixão, todas aqui me prestigiando. Né? Lindas, lindas. Olha, a Loiane diz, você foi eleita Miss Brasil Beleza Internacional em 1980 e foi para o Japão concorrer com mais de 40 candidatas. A organização do Miss Brasil deu todo o suporte? Houve tempo de preparação? Você viajou com alguém da equipe, familiares, ou você foi sozinha para Tóquio? Ai, aquilo que eu falei para você, meu Deus do céu, que vergonha. Eu passei vergonha lá, sabia? Porque logo quando foi o Miss Brasil, eles me deram, se eu não me engano, 400 reais. Não era 400 reais, era outra moeda, né? Não era muito dinheiro, era pouquinho dinheiro para poder viajar. Então, o que acontece? Quando eu fui, falaram que não precisava tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, porque eu ia direto para Tóquio. Então, não precisava de visto. Só que quando eu saí do Congonhas, né, em São Paulo, eu saí sem o visto dos Estados Unidos. Primeiro que demorou muito, o voo atrasou demais por minha causa, porque eu não tinha o visto. Então, eles tinham que confirmar esse visto em Tóquio, para saber se realmente eu ia para lá. Tá. Aí confirmaram, eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro peguei o voo, parou em Miami. Chegando em Miami, cadê o visto dos Estados Unidos? Não tinha visto dos Estados Unidos. Então, eu fiquei sentadinha, fiquei lá, era 6 horas da manhã, perdi o voo, perdi tudo. Eu sozinha, ninguém me ajudou, ninguém fez nada. Engraçado que eu não falava muito bem inglês, eu falava pouquinho inglês, que eu sabia era de colégio. Então, eu ficava lá quietinha, fiquei o quê? Umas 8 horas lá sentada, sem saber o que ia acontecer comigo. Aí eu sentei para escrever uma carta e eu estava toda arrumada, com chapéu, meu cabelo estava tudo enroladinho e eu com chapéu, toda arrumada. E sentei e fiquei lá, fui escrever uma carta. Quando eu abri a minha bolsa, a minha valise, aí tinha uma foto minha do Miss Brasil, uma foto minha com a faixa, Miss Brasil. Aí um rapaz do lado falou, oh, do eu Miss Brasil? Eu falei, Aí eu peguei e expliquei para ele, eu falei, olha, assim, assim, assim. Aí eles me levaram num lugar lá no aeroporto e aí falaram, Miss Brasil, Miss Brasil, Miss Brasil. Eu sei que na hora eles conseguiram um voo para mim. Aí eu fui para Los Angeles. Aí fui até Los Angeles. Chego em Los Angeles, a mesma história. Aí eu já tinha perdido o voo, já tinha perdido tudo. Eu sei que eu cheguei 2 dias depois lá. Aí eu fui dormir, me levaram para um hotel, dormi, sempre com meu chapéu, com meu cabelo preso. Eu fiquei 3 dias com meu, sem lavar o cabelo. Porque o cabeleireiro, ele arrumou meu cabelo, fez uns rolinhos, que quando eu chegasse, eu soltava, meu cabelo ia ficar liso e todo enroladinho quando eu chegasse em Tóquio.
Só que não deu nada certo, que eu demorei muito para chegar. Eu sei que meu cabelo já estava ficando até... Já estava sujo, né? Eu tinha que lavar o cabelo. Mas eu dormi lá e eu fui só no outro dia. Eu cheguei lá, já tinha... O quê? Já tinha tido concurso de Miss Fotogenia, já tinha tido um monte de coisa, apresentação. Então, eu ia me encontrar com as latinas em Los Angeles. Só que eu cheguei tarde, cheguei atrasada. Foi assim... Nossa, me largaram. Sabe quando a pessoa te larga sozinha, vai? E aí, o que que acontece? Teve um dia lá no Japão que era as meninas... Era, era um jantar com o presidente, né, de lá, do Japão e tal. E cada uma tinha que levar um presente do país, né? Um presente. Cadê o meu presente? Cadê o meu presente? Aí eu liguei para o pessoal da assessoria do Miss Brasil, que era a Marlene Brito. Liguei para ela, não, o teu presente está no aeroporto, já está indo. Eu falei, mas como já está indo? O que é? Que presente que é? Aí eles falaram que era uma caixa com pedras brasileiras. Eu falei, poxa, que bacana, pedras brasileiras, né? Vai ser um baita do presente legal. Não chegou, não sei se era verdade, eu sei que não chegou. Eu fui uma das poucas que não entreguei o presente. Olha que vergonha. Que vergonha, você não, olha, você não tem noção. Que vergonha. E meu traje típico? Meu Deus do céu, que largada. Era imagina você, quando você sai do banheiro, coloca um pano assim no cabelo e faz assim na toalha, né? Pega a toalha, pão. Então, era assim, só que era a minha cabeça. Era um tecido verde com abacaxi e tudo. Eu fazia assim, era um negócio de colocar aqui também, tipo toalha. Era um tecido. E uma fruteira, assim, redonda, com umas frutas, tudo de plástico, sabe? Um abacaxi de plástico. Até um dos jurados olhou para mim e falou, baiana? Eu falei, não, banana. Nossa, olha, que horror, que desânimo. Foi um desânimo, um horror, que vergonha, que vergonha. Mas eu era bobona, bobinha, vamos lá, vamos participar. As meninas todas simpáticas, cada fantasia linda, maravilhosa. E eu daquele jeito. Demais, né? Mas... Não, e depois ainda vem os críticos aqui no Brasil meter o pau porque a Miss não se classifica no concurso internacional. Nossa, mas foi horrível, horrível. O que você acabou de falar aí, veio um filme na minha cabeça da Ângela Kirchner, a Miss Brasil Beleza Internacional em 78. Na live dela, a Ângela conta que ela só foi para Tóquio com a passagem. Deu problema no traje típico dela lá. E o que você está dizendo parece que é um repeteco. Parece que eles não ligavam para a gente assistir para o Japão. Não, não ligavam. Eu fui largada. Eu só passei vergonha. As roupas, eu mesma tive que arrumar umas roupas para eu ir. Sabe, eles, nossa, não ajudaram em nada. Muito pelo contrário, só prejudicou. Só o vestido também. E o vestido de gala, meu Deus! O vestido de gala era imagina uma redinha prateada, redinha assim. Era assim, era um negócio assim, todo transparente, aqui, horrível. Nem para fantasia eu usei. Horrível. Como que pode um traje típico, um traje de gala daquele jeito, meu Deus do céu. Muito largado, muito. Eles fazem isso, eles fizeram isso, eles davam esse título para a gente e para participar. Por quê? Porque eles pagavam só a passagem para a gente. Era como se fosse um prêmio para a gente, entendeu? Aí, a passagem está aqui, pega esses trajezinhos, aí tá, e te vira. Foi o que aconteceu, entendeu? Muito chato. Mas conheci o Japão. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né, do Henrique Fontes, diretor do Miss Brasil Mundo, CNB. O Henrique pergunta para você, Fernanda, qual é a sua memória mais marcante do Japão e sua cultura? Do Japão, nossa, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Nós entramos dentro do Buda, da estátua do Buda, que coisa mais linda. Olha, o que eu me lembro muito de lá é que
todo lugar que nós íamos era cheio de fotógrafos. Todos os lugares. Era foto que não acabava mais, meu Deus. E o povo de lá, muito simples, muito simples. Eles viam a gente, Bradiro, Bradiro, aí vinha. Dava presente, eles davam presente para você. É a coisa mais linda, adorei o povo de lá, muito, muito gostoso. Nossa, muito legal, adorei tudo lá, muito lindo. Olha, a Ana Lúcia... Frio demais, a gente usava casaco de pele lá, nossa, mas muito gostoso. Olha, a Ana Lúcia Calda, Miss Pernambuco 80, ela pergunta para você, Fernanda, como foi a sua sensação de estar em um concurso internacional? Ah, coisa mais linda, né? Primeiro foi o Miss Tango Internacional, onde eu conheci várias meninas, culturas diferentes. Miss Beleza Internacional também, nossa, foi demais. Eu ficava com pena da Miss Grécia, tadinha. Ela só falava grego. Não conseguia falar com ninguém, judiação. Meu Deus do céu. Eu ainda tinha as latinas, né? Eu já tinha estado na Venezuela durante 2 vezes, né? Eu fui para lá, então eu já entendia, já conversava com elas e tal. Mas agora, a Miss Grécia, Miss Romênia, tadinha, ninguém conseguia conversar com ela, mas é muito legal. E lá tinha, lá como que que nem para nós, as supervisoras, né? É chamada de chaperona. Então, tinha a minha chaperona era junto com as latinas, então era só espanhol. Aí tinha outra chaperona que falava inglês, que era com quem falava inglês, e francês. Então era muito gostoso porque a gente via, a gente fazia aquela amizade, aquela coisa gostosa, né? De foto, de tudo, umas meninas maravilhosas, meninas lindas, lindas. Amei também participar. Tá certo. Fernanda, a Adriana Tavares, Miss Ceará Mundo 87, está na nossa live lhe prestigiando aqui também. Ela pergunta para você. O Miss Beleza Internacional 1980 foi vencido pela Costa Rica, por Lorna Chaves. Ela era de fato a favorita? Quais eram as suas favoritas? Vocês mantêm contato com as outras misses até hoje? Olha, infelizmente eu não mantenho contato com nenhuma delas, não. Agora, o que acontece? Essa Miss Costa Rica, ela já foi chegando lá falando japonês com todo mundo. Nossa, ela é nada a ver, muito feia. Nossa, tinha tanta menina linda, tanta menina. Não estou falando por mim, não estou falando por mim mesmo. Eu estou falando por ela. Meu Deus do céu, como ela era feia. E ela falava japonês, o pai dela é da embaixada do Japão. Então, tinha alguns dias que a gente ia fazer fotos, ia participar de algum evento, ela não ia. Ela não participava junto com a gente. Ela sempre estava em outro lugar. E assim que ela chegou, ela já estava querendo saber como que fazia para ela poder comprar o concurso para poder levar para a cidade, para o país dela, né? Então a gente falava, poxa vida, todo mundo, né? As meninas, por que ela está querendo saber? Será que ela acha que ela vai ganhar? E sempre falando japonês, japonês. Aí no dia do concurso, ela toda, né? Na hora de desfilar. Nossa, nada a ver, menina, meu Deus. Aí quando foi falar quem é que ia ganhar o concurso e tal, aí tocou o telefone, lá no concurso mesmo, né? Todo mundo assistindo. Aí toca o telefone, assim que ela ganhou, aí falaram assim, era o pai dela. E aí, filhinha, estás feliz? Ela, ai, sim, estou muito feliz. Aí começaram a conversar em japonês, os dois, entendeu? Então, foi uma coisa tão ridícula, foi uma coisa tão feia. Não precisava fazer isso, sabe? Pegou muito mal. Agora, tinha a Miss Estados Unidos, era maravilhosa. A Miss Espanha, a coisa mais linda, as latinas também, Argentina. Nossa, linda. Olha, eu tenho até aqui a faixa da Miss... Até hoje eu tenho. Faixa da Miss Havaí. A Desirê. Linda, 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 linda. Isso aqui eu guardo com todo carinho. Então, tinha umas misses muito lindas, lindas, mas
Fazer o quê, né? Não sei o que aconteceu. Vai entender. Coisas de concurso. É isso que eu não gostei. Mas de resto, tudo bem. Ai, As tem... faixas estão aí. Ó, tem também aqui, ó, as meninas aqui. Ah, que lindas. Isso aqui foi no... Essa fotinha aqui do Miss. Então, tinha umas meninas muito bonitas, né? Mas, paciência. Olha, o Leite Ferrer do Ceará, ele diz, em 1987, você retorna ao Ilha Pochá para participar do concurso A Mais Bela Mulher Casada, apresentado pelo Odácio de Oliveira dos e pela eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro. E, mais uma vez, vence. Queremos saber se você representou o Brasil no certame internacional desse concurso. Nossa, é muito gostoso, né? Eu me lembro, eu tinha... Meu filho tinha o Bruninho, né? Meu filho mais novo. Eu tenho mais novo, não, mais velho. Meu filho mais velho agora está com 35 anos, é o Bruno. E o meu mais novo está com 32. 89, 32? É 32. É o Lucas. E nesse concurso ele tinha 1 ano. E ele mamava ainda, sabe? Mamava no peito ainda. E quando eu participei do concurso, eu desfilava e eu ficava assim com o seio cheio, meu Deus, e ele ia no camarim, ele ia no intervalo, ele ia lá, ele me via, ele começava a chorar, e que desespero que dava. Que coisa mais linda, foi muito legal. Quando eu ganhei, ele veio, subiu no palco, já veio para cima de mim, já estava arrancando aqui meu biquíni. Ai, foi muito lindo, muito lindo. Mas não teve outro concurso, não. Foi só a mais bela mulher casada do Brasil. Não teve internacional. Uma pena, porque se tivesse, eu iria participar sim, viu? Eu gostava desse concurso. Ganhei muita coisa. Fiz a entrevista com a Nusca Prado, que foi a Miss Brasil Mundo 96, e ela participou, acho que no ano 2000, da Mais Bela Casada. E ela foi representar o Brasil fora, no concurso na versão internacional. Acho que eles já fizeram bem depois. Mas... Sim, deve ter sido bem depois, sim. Uma pena, viu? Porque se tivesse, eu gostava muito do concurso. Aí o pessoal até fala para mim, agora você só vai ser a mais bela vovó. Se tiver, eu até participo, porque eu já sou vovó. Você tá linda, linda como sempre. Olha, o Das Lamelo, do blog Passarela Cultural, ele diz, ele lembra que a torcida do Santos Futebol Clube, onde seu primeiro esposo jogava, gritava, parodiando um jargão do Jô Soares. Vai para casa, Claudinho. Fale um pouco sobre isso. Então, logo que eu ganhei o concurso, eu namorava com o Claudinho, que ele tinha acabado, ele era jogador do Santos, era um dos meninos da Vila. E ele tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista, junto com o São Paulo. Então, imagina, eu era super conhecida na cidade. Quando eu ganhei o Miss Santos, eu tive que desfilar de carro aberto, porque fazia muito tempo que uma Miss Santos não ganhava Miss São Paulo, ainda mais o Miss Brasil. Então, eu tive que desfilar em carro aberto, foi aquela coisa. E eu era muito conhecida aqui em Santos, todo mundo conhecia. E eu conheci o Claudinho, a gente começou a namorar, ele também era super conhecido, imagina, o Santos tinha acabado de ser campeão paulista, né, aqui, isso é de 78, só que o campeonato foi em 80. E aí nós dois saindo na rua, imagina como não era, né, era uma coisa de louco, e na época não tinha foto, assim, era mais autógrafo, a gente vivia dando autógrafo. E quando a gente ia no cinema, assim que apagava as luzes, aí começava, vai para casa, Padilha. Por quê? Porque tinha um programa de televisão que, se eu não me engano, acho que era do Jô Soares. Jô Soares, isso. E tinha um rapaz que tinha a esposa dele, a namorada dele, era muito bonita. E ele sempre estava sozinho. E o pessoal perguntava, cadê a tua esposa? O que você está fazendo aqui? Ele, minha esposa está em casa. Vai para casa, Padilha, vai para casa, que a tua esposa está esperando, vai para casa. Então, Milton Neves começou com essa brincadeira. Então, todo lugar que a gente ia, falava, vai para casa, Padilha. Na Vila Belmiro, no Morumbi, eu ia assistir. No Morumbi, um dia eu fui assistir Santos e São Paulo. No Morumbi eu fui assistir, eu estava no camarote.
Aí uma pessoa viu que eu estava lá, aí eu sei que o estádio inteiro começou a gritar, vai para casa, Padilha. Ele não podia pegar na bola, até prejudicava ele. Porque ele pegava na bola, ia tocando a bola e todo mundo começava, vai para casa, Padilha. Ficava uma coisa até chata, porque... Nossa, mas era demais. Aqui em Santos, a gente não podia ir para canto nenhum, que a gente era muito conhecido, nós dois. Era uma época muito boa, muito bacana. E é Tá isso. certo. Maravilha. Fernanda, a Stephanie Medeiros, de Pernambuco, ela pergunta, ela diz, você foi a Mini Miss São Paulo, 1968, Rainha das Praias Brasileira, 1980, Miss Tanga Internacional, 1980, Miss Santos, 1980, Miss São Paulo, 1980, Miss Brasil, Beleza Internacional, 1980, e a mais bela mulher casada de 1987. Todos são títulos importantes, mas qual título foi mais emocionante para você? Olha, o mais emocionante foi o Miss Tanga Internacional, porque foi um título internacional. E eu estava na cidade das Misses, né? No país das Misses. Então, foi uma coisa assim, para mim, uma coisa assim, incrível, porque eu fui sem ninguém, sem ninguém ficar sabendo, ninguém, mídia nenhuma aqui do Brasil, nada. Então, foi uma coisa assim que sempre falam, né? Marmelada, marmelada. E lá, como que ia ter marmelada lá se eu fui sozinha, sem ninguém, entendeu? Então, para mim, esse concurso foi o melhor de todos. Foi o melhor de todos, sem dúvida. Um título internacional, numa pessoa totalmente despreparada. Eu fui despreparada, tinha 17 anos e consegui ganhar. Então, para mim, foi o auge. Esse Tá foi o melhor. certo. Olha, a nossa querida Márcia Menezes pede desculpa para você de não estar presente na live aqui nesse momento, por conta do fuso horário, não é? Que são 6 horas para a Sim, tá na Suíça. Suíça. Mas ela mandou uma pergunta aqui, duas perguntas para você, e ela disse que amanhã ela vai assistir a nossa live aqui, com certeza, para lhe prestigiar. Aí a Márcia mandou para dizer para você, perguntar para você o seguinte, perguntando o seguinte: quais as 3 palavras que melhor descrevem sua vida? E se pudesse viver sua vida novamente, o que você faria de diferente? 3 palavras do que descreve minha É, vida? sim, 3 palavras que melhor descrevem a sua vida. Olha, sinceridade, humildade e determinação. Acho que isso descreve bem. Descreve bem E, o meu ser. e se você pudesse viver a sua vida novamente, o que você faria de diferente? Olha, eu tô tão bem agora. Eu tô tão bem, graças a Deus. Estou realizada. Meus filhos maravilhosos. Nossa, eu tenho que só que agradecer a Deus. Sou independente, estou com o meu trabalho, graças a Deus, estou muito bem. Então, para pensar, para fazer tudo diferente, eu não sei como é que eu poderia estar. Que nem, na época, eu era famosa. Então, o que aconteceu? Eu poderia seguir um caminho de ser famosa, bem-sucedida, ter minha carreira. Só que eu não sei como é que eu ia estar agora, entendeu? Então, eu preferi casar, ter minha vida, meus filhos, ser dona de casa. Eu segui por um outro caminho. Não sei como é que eu ia poder estar agora. Não sei se, de repente, eu não ia ter meus filhos que eu tenho hoje maravilhosos. Então, eu não posso dizer que eu ia fazer diferente. Entendeu? Tá certo. Olha, a nossa penúltima pergunta da live aqui, do Nilson Saque, do Espírito Santo. O que a Fernanda faz hoje em nossa atualidade? O que eu faço hoje? Eu trabalho. Estou trabalhando numa área comercial. Eu trabalho, eu vendo produtos para a empresa Modenuti, que eu gosto muito, que é de São Carlos. E eu vendo produtos de utensílios domésticos. Tem uma empresa de representação. E eu atendo supermercados, as lojas. Eu fiz muitas amizades, faz uns 20 anos, né, que eu já estou trabalhando nisso. E antes disso, eu fiz muitos concursos, viu, de beleza, em Minas Gerais. Eu fiz vários concursos. Eu
com a minha sócia Juliana, a gente tinha alugado uma casa lá em Caconde, e a gente ia para Minas fazer uns concursos. Nossa, lá tem meninas maravilhosas. Eu fiz vários concursos de beleza lá, gostava muito. Mas aí eu retornei para Santos e acabei com essa empresa mesmo, que eu estou muito feliz, eu gosto muito. Fiz muitas amizades. Tá certo. Olha, a Tânia Gal, né? Tânia Regina, Miss Santa Catarina 80, ela manda essa seguinte pergunta para você. Fernanda, o que você tem a dizer sobre o grupo de Misses de 1980? Ah, minha Taninha, graças a Tânia, minha querida Miss Santa Catarina 80, graças a ela conseguiu nos encontrar. Acho que faltam quantas, Taninha? 2, 3? O restante, todas nós conversamos todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Elas falam quando uma está doente ou com pessoas doentes, fazem orações. Tá muito, muito bacana esse grupo. E nós começamos a conversar com esse grupo, né? Já faz o quê? 1 ano e meio, foi acho que em novembro, dezembro do ano passado. E como o ano passado o concurso de Miss Brasil, né, ia fazer 40 anos, nós tínhamos combinado de nos encontrar em julho do ano passado. Aí veio a pandemia. Então, nós estamos adiando, mas um dia a gente vai nos encontrar. Com certeza, vamos nos encontrar. Eu amo esse grupo, A gente está sempre... Eu quase não falo muito no grupo, porque eu estou sempre muito ocupada, muito corrida e tal, mas eu ouço tudo, vejo tudo que elas falam. Taninha, beijo, queridas, beijo, amo vocês. Vocês são muito queridas. Eu constatei agora a força desse grupo de Misses de 1980, através de Ana Lúcia Calda, Adriana Zelinski, Márcia Menezes, a Tânia, a Ana Lúcia Paixão, não é? A Loiane Ayashi. Então, vocês são assim poderosas, assim, é um grupo maravilhoso, assim, que eu sinto muito orgulho de vocês, assim, né? Eu tinha 10 anos em 1980. Nossa, 10 anos! E não sabia nem o que era Miss naquela época. Imagina. E para mim hoje estar aqui, diante de uma Fernanda Bosco, das Misses de 80, assim, eu fico muito feliz de ter esse presente, de ter essa companhia virtual de vocês aqui nessa... Nossa, demais. Imagina eu também, meio das minhas amigas. Olha, depois eu quero mostrar também, eu tenho as faixas aqui para mostrar. Mostre pra gente. Pode mostrar. Vou mostrar aqui. Deixa eu virar aqui. Os seguidores podem dar um print agora nas faixas. Deixa eu ver como é que eu faço para virar aqui. Pronto. Olha só, esse aqui foi meu vestido no Miss Brasil. Que lindo! No Miss Brasil. Aqui tem a faixa do Rainha das Praias. Linda! Brasileiras. Aqui do Miss Santos. Muito linda! Miss São Paulo. Miss Brasil. Nossa, tá faltando a Miss Tanga Internacional, olha. Sim, tão lindas. E a mais bela mulher casada do Brasil. Nossa, ficou faltando acho que eu não peguei. E essa daqui foi uma... Eu ganhei... Aqui, ó. Do Miss São Paulo. Aí, honra ao mérito pelos serviços prestados, a beleza, honra e dignidade da mulher paulista. Conferimos a Fernanda Bosco de Camargo, Miss São Paulo, 1980. Esta menção honrosa nas comemorações do Jubileu de Ouro do concurso Miss São Paulo. São Paulo, 27 de novembro de 2004. Esse aqui eu ganhei também. Muito lindo. Esse daqui eu guardo com todo carinho. Parabéns, parabéns. Essas relíquias aí valem ouro, que o tempo não apaga. Ah, sim. Tem que guardar, né? Sim, sim. Isso faz parte da história do Brasil. Vocês fazem parte da história do Brasil. E a gente fica muito agradecido, gratos a vocês de
dedicar uma horinha assim para poder a gente conhecer um Ah, pouco da imagina, história eu que de você, agradeço. né? Inclusive, o pessoal sempre fala, ah, ex-Miss, você é Miss. Eu não sou ex-Miss. Eu sou a Miss daquele ano. Então, Isso, não sou exatamente. ex-Miss. Na verdade, daquele ano sou eu e pronto, É, continuo sendo a Miss. exatamente. O ano é o ano, né? Acho que não existe ex-ano. Ah, porque já passou o ano, eu nasci naquele ano. Não, eu nasci naquele ex-ano. Não, não existe. Eu nasci naquele ano e... Sim, sim. Verdade. Então, a gente continua. Fernanda, minha rainha, vamos encerrar nossa live aqui com um bate-bola gostoso aqui, tá certo? E você vai responder aqui algumas coisas, assim. Eu vou perguntar para você, windsurf ou patinação? Olha, adoro windsurf. Eu adoro, mas eu vou ficar com patinação porque eu fiz patinação artística durante uns 6 anos no Clube Internacional de Regatas. Fazia shows, adorava, adorava. Mas o windsurf também é maravilhoso, eu amo. Mas eu Tá fiz certo. patinação por causa disso. Certo. Já que você é a rainha das praias, diga uma praia preferida. Olha, a praia assim que mais me marcou foi em Los Roques, lá em Caracas, na Venezuela. É uma ilha assim paradisíaca, é uma coisa assim maravilhosa. Aqui em Santos, inclusive aqui eu tô bem aqui na frente da praia. Eu tô vendo uma praia aqui, um mar maravilhoso. Não dá para Ah, vocês verem porque é à noite, mas eu amo essa minha praia de Santos. Agora, todo ano eu vou para Porto de Galinhas. Eu amo essa ah, praia, Porto de Galinhas, Maragogi. Eu acho a coisa assim incrível, incrível, incrível. Então, quando você vier a Porto de Galinha, me avise para a gente se encontrar lá. eu aviso sim, com certeza. Nossa, eu gosto demais. Todo ano eu vou para aí. Amo, amo, amo. Acho a coisa linda demais. Tá certo. Um ídolo. Ídolo, nossa, ídolo para mim é Ayrton Senna. Não, não tem jeito. Pode, eu tenho outros ídolos, mas Ayrton Senna, quando começa a falar Ayrton Senna, eu já começo a chorar. Porque, meu Deus do céu, era uma coisa assim incrível, 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 que pegou todos nós, né? Então eu gosto muito dele. Uma referência. Referência à família, né? Eu acho que a família da gente é a base de tudo. Meus pais, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, agora meus filhos, minha netinha, minhas noras. Nossa, família é tudo de maravilhoso. Tudo, tudo. Uma cidade. Ah, minha cidade, né? Santos, Santos maravilhosa. Não tem igual. Amo. E você foi a segunda Miss Santos que venceu o Miss São Paulo e Miss Brasil. A primeira foi Zazé Leone em E, 1900. Lindas, né? Um time de futebol do seu coração. Santos Futebol Clube, né? Não tem, não tem para ninguém. É Santos, Santos. Inclusive, eu fui diretora do Santos, fui 3 anos diretora. Eu que coloquei as categorias de base do Santos. Meu filho jogava no Santos, então eu é que comecei com as categorias de base. Eu que trouxe os meninos, eu que fiz tudo aquilo das categorias. Foi assim maravilhoso, uma época muito gostosa. Então é Santos Futebol Clube. Parabéns. Um projeto social que você admira. E projeto social, são muitos, né? Eu gosto, eu sou uma pessoa muito solidária. Então, eu gosto muito disso, né? Desses projetos sociais. Então, sei lá, eu acho válido todos, eu não tenho, assim, especificamente um, não. Ah, certo. Uma cor. Cor, eu acho que hoje em dia, eu acho que eu vou escolher o branco. O branco pela paz, o branco em homenagem também a esses médicos, né, que estão salvando vidas. Então, é o branco para mim está valendo agora. Uma fase da sua vida que você tem saudades. Eu acho que eu tenho muitas saudades dessa época de concurso, que era uma época de glamour, muito glamour, era uma coisa assim, onde a gente ia, as pessoas olhavam a gente assim com admiração, né? Era uma coisa muito bacana, por isso que eu fazia esses concursos, porque tem a época de glamour mesmo, era muito gostoso, então eu tenho saudades. E uma Miss. Marta Rocha, né?
A Marta Rocha, nossa querida Marta Rocha, maravilhosa, maravilhosa. Eu me espelhava muito nela. Bem, Fernanda, desde já eu quero lhe agradecer a sua participação na nossa live, né? E dizer para você o seguinte, Fernanda, desde já você é uma Miss Brasil Forever. Você ganha este título agora na sua participação nesta live, é nossa homenagem para você. Você é uma Miss inesquecível nos nossos corações. A gente jamais assim vai esquecer aquelas missas que fizeram parte da história. E hoje eu só tenho que agradecer a você. Os nossos seguidores também estão muito felizes da sua participação conosco aqui. E a gente pode descobrir muitas histórias através de você que não foi dita na época e você trouxe esse resgate para a gente. Então, é um capítulo eletrônico que fica aqui da sua história. Fernanda Bosco, Miss São Paulo, 1980, Miss Brasil, Beleza Internacional 80, Miss Tanga Internacional 80, e que a gente só tem que te agradecer, não é? Eu peço até desculpas a alguns seguidores que estão ao vivo aqui na nossa live, aqui, que mandaram algumas perguntas, mas são tantas perguntas que a gente recebe antes e a gente repassa para vocês, até para vocês verem o roteiro, o conteúdo, que eu peço, mandem a pergunta antecipadamente, que a gente vai colocar aqui a pergunta, porque o tempo é muito curto e a gente conseguiu hoje aqui passar por 27 perguntas maravilhosas na sua live. E eu só tenho que te agradecer. Eu queria que você desse uma mensagem final para nossos seguidores. Nossa, eu é que agradeço você. Sempre que você precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. E a mensagem que eu posso dar é para, nessa época de hoje, vamos nos cuidar bastante, porque logo, logo vai passar, na verdade? Tudo vai passar. E para as meninas também que quiserem participar de algum concurso, que é o sonho de toda mulher, né? Que se prepare bastante, estudem bastante, que isso é muito, muito, muito importante. Você viu a nossa Miss Brasil? Que coisa mais linda! Nossa, sim. Eu me emociono demais. Gente, o que era aquilo? Que coisa maravilhosa, falando várias línguas. Ela arrasou, arrasou. Que coisa linda, muito linda. Aí eu vejo, sabe, não tive preparo nenhum, não fui preparada, fui com a cara e a coragem, consegui, venci, graças a Deus. Mas hoje em dia é sempre bom, né, estudar, para querer chegar em algum lugar, porque só chegar com a cara e com a coragem também não dá. É difícil de hoje em dia. Eu fui guerreira, viu? Eu fui muito guerreira. Mas muito obrigada, viu? Você é incrível, incrível. O que você precisar, pode contar comigo. Pode contar comigo mesmo. Tá certo, minha rainha. Foi muito beijo para todos que assistiram. Um beijo, um beijo, um beijo. Lindas, Miss Brasil 80, minhas queridas amigas. Beijo, beijo. Vamos nos encontrar, hein? Um beijão. Tá certo. Então, desde já, eu desejo boa noite para todos vocês, todos os seguidores que acompanharam a nossa live. E que para a semana nós estamos fazendo uma entrevista com o Carlos Franco, Mister World Brasil 2019. E ele vem contar aqui a trajetória dele aqui para a gente, né? E a gente faz todo mês uma entrevista com o Mister no final de cada mês. E Carlos Franco é o nosso o quarto lugar no Mister World em Londres, representando o Brasil, e a gente vai estar com ele aqui na semana que vem. Fernanda, fechamos com chave de ouro a série Miss Brasil Forever no mês de maio com você. Não é uma Miss linda, maravilhosa e sem palavras. Hashtag gratidão para você. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, boa noite a todos vocês. A live vai estar salva aqui no Instagram agora, quando a gente terminar a transmissão, e depois lá no canal no YouTube Miss Brasil Forever. Se você não tem Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal. Todas as lives ficam lá no YouTube, no canal Miss Brasil Forever. Boa noite para você. Tchau, Fernanda. Muito obrigado.
Tchauzinho de Beijo, Miss. Tchauzinho de Miss. linda. Obrigado. Tchau. Tchau.